vai assumir o bastão. Danilo Sá, bom dia. Bom dia Luciano, bom dia Lugo Dias, bom dia para o Rara Oliveira que está aqui na bancada durante estes próximos dias aqui com a gente, e bom dia a todos vocês que estão acompanhando o Jornal 96. Novidades aí no tabuleiro, né, da política do Rio Grande do Norte, tendo em vista as eleições do ano que vem. A gente trouxe aqui a dificuldade do governo do estado, a gente tem abordado, né, nesses últimos dias, há algum tempo já, a dificuldade do governo do estado em montar essa chapa, né, uma chapa que até agora só tinha Fátima e o Cadu Xavier, e de repente essa chapa pode até mesmo, né, mesmo ainda incompleta, acabar se perdendo aí, ou perdendo alguns personagens, né? O caso da governadora, caso ela desista de ser candidata para ficar no governo, naquela história que a gente abordou aqui ontem, de Walter Alves não assumir o cargo, e em meio a essa indefinição meio que generalizada até do governo do estado, que até em alguns momentos membros ali da base governista ainda não chegam nem a se empolgar muito com a candidatura do Cadu Xavier. Do outro lado, a chapa de oposição, a governadora Fátima Bezerra, vai se consolidando e vai ganhando contornos de realidade, né? Aquele desenho que muitos já apostavam, começa a sair do papel, né? Inclusive ontem um furo, né? Uma bomba aí soltada pelo nosso grande Bruno Giovanni no blog do BG, trouxe que a construção, né, de Rogério Marinho candidato ao governo, com Estício Valentim e Álvaro Dias disputando o Senado, começa assim a ter algum entendimento, né, nos bastidores, e Rogério já estaria avançando na definição de algumas atitudes aí, de alguns projetos, eventos que vão acontecer em janeiro. Mês de janeiro é o mês de recesso, né, do Congresso Nacional. O senador vai estar o tempo inteiro aqui no Rio Grande do Norte cumprindo a agenda, e na expectativa de realizar um grande ato político também em janeiro, que inclusive divulgado pelo blog do BG, com presença de muitos prefeitos, muitos deputados. Vai ser uma demonstração do tamanho do palanque que vai se montar em torno desses três, caso, claro, isso se confirme. Importante registrar, né, que essa informação do BG teve grande repercussão no meio político, né, inclusive com pronunciamentos, porque afinal de contas envolve muitos personagens que estão ainda em pré-campanha. O próprio prefeito Álvaro Dias, ele disse que continua pré-candidato a governador, embora ele já tenha admitido que pode sim disputar o Senado, mas só vai bater o martelo aí a partir de janeiro, junto com o Rogério, né? Ele reafirmou essa parceria, e junto com o senador Estício Valentim. Os pré-candidatos ali do PL, né? O Coronel Hélio e o Babá Pereira, presidente da FEMURN, também se pronunciaram, né? Babá disse que retira a candidatura, caso isso aconteça, essa definição, não teria dificuldades em se compor ali com esse grupo, mas também se mantendo na disputa momentaneamente. E falou em ser possível candidato a vice, né? Exato, né? Que inclusive são as vagas que ficam, né? Vaga de vice-governador e de suplente dos dois candidatos ainda vão, claro, mas aí ser alvo de acordo. Mas aí essa vista, Nilo, não seria, por exemplo, uma possibilidade de acomodar a União Brasil nessa chapa? Se a União Brasil abrir mão da candidatura de Alisson Bezerra, né? Mas Paulinho diz que tá nesse grupo, né? É verdade. Inclusive ontem eu estava aqui assistindo o programa de BG, né? E ele trouxe um comentário muito importante. Exatamente. Sobre essa questão de Paulinho e Alisson. O União Brasil tem hoje aí o prefeito de Mossoró e o prefeito de Natal. Tá muito claro, né, que Paulinho não vai deixar o grupo que ele formou, né? Afinal de contas, tem muita gente tratando, ele vai trocar Rogério por Alisson. Não é trocar Rogério por Alisson, né? Ele vai trocar o grupo inteiro, né? Rogério, Estício e Álvaro, por um apoio de um palanque diferente do que o elegeu a prefeito de Natal. Quem conhece Paulinho sabe que isso não vai acontecer, né? Paulinho deve estar ali se articulando internamente, fazendo o jogo de paciência que a política exige. E aí BG disse, né, ou se o União Brasil insistir com a candidatura própria, ou vai perder o prefeito de Natal, ou vai perder o prefeito de Mossoró, né, no caso, se ele tiver que deixar o partido e desfazer esse grupo. Mas enfim, o prefeito Alisson Bezerra segue aí como candidato, mas cada vez mais nessa chapa única com a parceria da senadora Zenaide Maier, né? Hoje, a única parceria que se prevê aí de candidatura com a Alisson na campanha no ano que vem, já que essa definição do grupo à direita já começa a ganhar contornos de realidade. Mas sim, Luciano, acho que se houver alguma chance de entendimento, claro que as vagas de vice e de suplente estão em aberto, e vai entrar em conversas também com esse grupo. Hoje, a princípio, não dá para imaginar que isso vai acontecer, mas é aquilo que eu disse até ontem, né? Até abril faltam 4 meses, né? Quando acontece a desincompatibilização de quem está em cargos.
Mas até o período das convenções é mais tempo ainda, as convenções são em julho. Então muita coisa sim pode acontecer nesse entendimento aí de partidos e de candidaturas até 2026. Pois é, BG chegou inclusive a verbalizar a seguinte frase, Danilo, ontem. Ele disse: vocês realmente acham que Paulinho Freire vai abrir mão de todo um grupo com o qual ele está alinhado apenas para atender o senador José Agripino, né? Foi essa frase que o BG usou aqui ontem. Realmente, Danilo, esse nó com a União Brasil é o último nó que esse grupo de direita precisa desatar. Mas como você disse, tem muito tempo aí, tem muita água para rolar. Quem acompanha com muita ansiedade, eu diria até apreensão, essas conversas, é a senadora Zenaide Maia, né? Porque ela sim pode ficar completamente órfã de um palanque, visto que já rompeu e foi rompida com a turma de Fátima Bezerra, né? Exatamente, né? Hoje a senadora Zenaide Maia depende dessa aliança. Senão ela vai sair candidata isolada na campanha ano que vem. Ao mesmo tempo, Luciano, em que ela não tem condições de se juntar lá, caso Fátima seja governadora, com o grupo da governadora, porque está muito claro que uma vai disputar com a outra essa vaga, né? Da esquerda na campanha ano que vem. Não vai ter espaço para as duas. Zenaide já fez a leitura faz tempo, foi uma leitura acertada do cenário que se avizinha para o ano que vem. É um jogo difícil, né? Que está para acontecer. Mas o período de decisões a serem tomadas aí por esses personagens todos está se aproximando. Acho que no começo do ano que vem, ali no caso, entre março, né, até março, devemos ter sim algumas resoluções bem definitivas aí dessa disputa eleitoral do ano que vem. Pois é, gente, daqui a pouquinho, quando a gente for voltar a falar desse assunto, Carlinho Brandão, motorista por aplicativo, e Vitor na Coabinal em Parnamirim, Luciano. É isso, vamos falar com o Danilo, porque a chapa da direita aqui no Rio Grande do Norte começa a entrar na reta final de definição para 2026, mas do outro lado, a chapa de esquerda vai ficando mais complicada, a situação da governadora bem delicada, Danilo. É isso aí, Luciano, com contraste entre os dois principais palanques que vão se montando para o ano que vem, ou que tentam se montar para o ano que vem, né? A governadora Fátima Bezerra, diante das últimas notícias, né, da perspectiva até do vice-governador rejeitar assumir o cargo caso ela renuncie, começa a avaliar a possibilidade de repente ficar no mandato até o final e não de ser candidata a senadora da República. Isso aí, claro, vai desmontar quase que por completo ali a estrutura que estava sendo montada para as eleições de 2026 desse palanque, né? Vai ter um novo nome para o Senado, né? Serão novas candidaturas apresentadas aí para disputar a eleição ao lado do Cadu Xavier, que é o pré-candidato a governador. Do outro lado, né, no palanque da oposição, vai ganhando contornos aí de definição, né? Nesses últimos dias, né, o entendimento ali de que Rogério pode ser o candidato a governador, né, com essa chapa de Stevenson e Álvaro Dias ao Senado, vai avançando nos entendimentos, né, nos acordos pelo interior, com os prefeitos, né, a agenda deles aí cada vez mais composta, né, sendo constante aí em diversas ações por municípios aqui do estado. Tem a expectativa, né, ontem até eu fiz o registro aqui que o blog do BG divulgou, né, de que em janeiro tenha um grande ato político reunindo todo esse grupo, né, aqui, aproveitando o veraneio aqui no litoral da capital do estado. Enfim, há uma sensação de que o ano termina com a perspectiva de que essa chapa da direita se constitua aí em poucos meses ou se torne realidade daqui a algum tempo, enquanto que a chapa do governo Fátima Bezerra termina pelo contrário, né, parece que vai se desfazendo, né, parece que vai se desmontando às vésperas de decidir exatamente isso, né? Às vésperas de decidir quem serão os nomes que estarão na disputa lá para 2026. Lembrar que durante praticamente todo o ano, se não foi todo o ano, foi, 9 meses desse ano, a governadora ficou o tempo inteiro perseguindo, né? Acho que o termo é esse mesmo, alguém para ser parceiro de chapa dela. Se especulou Carlos Eduardo Alves, se especulou prefeitos do interior, a própria Zenaide Maia, Ezequiel, vários nomes, né, foram sondados, especulações foram divulgadas aí na imprensa, e se terminou o ano sem esse nome. Né? E agora, além disso, até com a perspectiva de que até mesmo a própria governadora acabe não sendo candidato. Olha só que situação, são os contrastes aí desse término de 2025, das duas chapas do governo e da oposição para 2026. Danilo, o jornalista Vicente Cerejo, professor, um abraço para ele. Ele traz a seguinte nota hoje na sua coluna no jornal Tribuna do Norte. O título da nota é Atestado. Com o próprio vice Walter Alves como testemunha ocular e fonte a assinar o atestado da ingovernabilidade, a governadora Fátima Bezerra não precisa de adversário. Já tem dentro de casa o mais qualificado para atestar o fracasso do seu governo na condução do Estado.
Estado. Diz muito essa nota, Danilo. Diz muito, né? O professor sempre certeiro, o professor Vicente Cerejo na análise que ele faz. Ao ter um vice que rejeita assumir o principal cargo político do Estado, porque constata que está se pegando ali um governo ingovernável, né, que é o termo que o professor usou, é um vexame, né, para esse grupo político, é histórico, né, não é nem que lembrar que não é só o vice, né, o presidente da Assembleia também vai na mesma linha, né, também não quer assumir, e é o principal cargo, eu vou repetir, né, o principal cargo político do Rio Grande do Norte, não é ser senador, não é ser, ser governador do Estado. E aí é uma rejeição aberta de alguém que é filho de um ex-governador, né, olha só que honra que seria, né, ele repetir o pai, e passa por uma situação constrangedora como essa. De fato, é um atestado duríssimo aí do que foi feito no Rio Grande do Norte nesses últimos anos pela atual gestão. É isso. Danilo, obrigado, meu amigo. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, bom dia a todos. Até amanhã, se Deus quiser. 8h05. Vamos pro intervalo. A gente volta já com o Edmo Cinedino. 96fm.com.br 96fm.com.br. Informação, credibilidade, opinião. Todo o tempo. O tempo